Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo dessa quarta-feira, tá? Vasco Independente de Medellín fora de casa, né? O Vasco não é o mandante do primeiro jogo, o Vasco define a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na semana que vem em São Januário, mas esse jogo de quarta agora, irmão, dependendo do resultado, pode dar ao Vasco uma vantagem gigantesca para o jogo da volta, né? Lembrando que esse primeiro jogo contra o Independente de Medellín lá na Colômbia, não teremos a presença de torcida, né? O público não está liberado pela Conmebol, que puniu a equipe do Independente de Medellín devido aí a uma confusão no jogo da Libertadores contra o nosso arquirrival Flamengo no começo do ano. Do lado do Vasco, a gente sabe que a situação é muito delicada, o Vasco está colocando como prioridade o Campeonato Brasileiro, mas um bom jogo, né? Um bom resultado nessa quarta-feira traz moral, traz confiança, sobe a autoestima e dá para o treinador Pedro Emanuel mais tempo para ele trabalhar, né, essa equipe do Vasco. Hoje tivemos um treinamento na parte da manhã, agora no CT Macir Barbosa. Todo mundo que eu venho conversando, jogadores, pessoas do departamento de futebol, todo mundo até agora elogiando o treinador, falando que é um cara que trabalha bastante, que está ali puxando muito o elenco e o mais interessante, ele vai fazer mudanças, ele vai tentar uma guinada na forma do Vasco jogar. Ele não gostou do que ele viu, eu acho que ninguém gostou do que viu no jogo contra o Vitória da Bahia, um time muito desconectado, muito devagar, lento na marcação, fisicamente muito mal, um sistema de jogo que não funcionou, né, ali naquele 4-3-3. Então o Pedro Emanuel deve mudar ali para um 4-4-2 se defendendo, um 4-2-3-1 atacando, né, mudando ali a forma do Vasco jogar, vai mudar peças. Carlos Andrés Gomes deve voltar à equipe, Paulo Henrique, PH, deve voltar ao time titular. O Brenner pode ganhar a vaga do Spinelli, que foi mal demais no último jogo. Ah, mas o Brenner também não foi bem. Irmão, eu acho que pelo menos tem que tentar mudar, porque se deixar o Spinelli lá, já viu que não vai dar certo. Então ele deve fazer, né, mudanças aí na forma do Vasco jogar. Talvez o Ramon Rick, menino do Sub-20, pode ganhar a vaga do Cauã Barros, que fez aquela cagada no último jogo, entregou o resultado. Então a gente deve ver um time aí com alterações aí para essa partida de quarta-feira agora, fora de casa contra o Independente de Medellín. Então o Vasco treina amanhã, né, terça-feira, depois já viaja para a Colômbia para poder buscar um resultado positivo. E como eu venho falando, se sair de lá com um empate, para mim é uma vitória, porque define no Rio de Janeiro, com a presença da torcida, a gente com certeza entra como favorito na semana que vem. Entretanto, é uma informação muito importante para você. Assim como também a informação que os amigos do RTI Esportes trouxeram nos últimos dias. A informação é que o Pedro Emanuel, que começa a colocar, a implementar a sua cara no Vasco da Gama, pediu um nome, tá? A diretoria Cruz Maltina. Foi o primeiro pedido do técnico Pedro Emanuel sob o comando do Vasco da Gama. E o nome é o atacante português, tá? Paulinho, que neste momento veste a camisa do Toluca. Paulinho é um atacante de 33 anos de idade, que tem um contrato com o clube mexicano até o meio do ano que vem. Um jogador que passou praticamente toda a sua carreira em Portugal, passando por clubes como Santa Maria, Gil Vicente, chegando ao Braga, que é um clube de segunda prateleira no futebol português, chegando ao Sporting de Portugal, que é um clube de primeira prateleira, inclusive, e logo em seguida se destacando e sendo vendido ao Toluca do México. As duas temporadas do Paulinho no México são assustadoras, de positivo. O Paulinho tem aí em 89 jogos com a camisa do Toluca, tá? Amigo torcedor vascaíno, exatamente 62 gols e 14 assistências, ou seja, em 89 jogos são 62 gols e 14 assistências. Está varrendo o futebol mexicano, um dos grandes artilheiros do país, um jogador que vive um momento impressionante no México, e a informação é que esse nome foi indicado pelo técnico Pedro Emanuel, que vê, né, em Paulinho um atleta com uma grande capacidade para reforçar nesse momento o setor ofensivo do Vasco da Gama. Informações aí dos amigos do RTI é que houve sim uma consulta para entender as condições de uma possível negociação, mas até o momento as conversas não evoluíram para uma negociação por conta do alto custo elevado desta operação, tá? Internamente, o entendimento, a avaliação por parte do Vasco é que os valores estão muito acima da capacidade financeira que o Vasco da Gama
tem, além também da questão salarial pedida por Paulinho, que está fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Então, nesse cenário hoje difícil, né, por conta da situação financeira, o Vasco praticamente descartou uma investida pela contratação do jogador. Tem uma frase que é muito utilizada no meio, né, do futebol, no meio da imprensa, principalmente, que diz assim, ó: os valores assustam. E a situação do Paulinho é muito sobre isso. Pedro Emanuel chegou, falou: ó, tem um português bom lá no futebol mexicano, Admar. Dá uma olhada, é um novo nome. Aí o Vasco foi lá, ouviu do Toluca o valor que o Toluca quer para liberar o jogador e o valor que o Paulinho quer também receber por mês. Amigo, aí vem a questão. Os valores assustaram e o Vasco, ó, meteu o pé da negociação. Definitivamente, amigo torcedor vascaíno, optou por não fechar negócio com o atacante. Mas seria mesmo, né, cara, um baita reforço aí para o nosso Cruz Maltino. Um jogador muito bom de bola, um atleta que, pelos números que estamos vendo, já dá para entender, né, que definitivamente ajudaria muito o Cruz Maltino para o restante dessa temporada de 2026. Mas quando os valores assustam, não tem muito o que ser feito. E bom, vamos começar falando aqui sobre dinheiro, né? Ontem eu falei sobre os 40 milhões que o Vasco está ali pronto, né, para receber do Lamáquia. Será o primeiro aporte aí do Marcos Lamáquia, né, no Vasco da Gama. É uma espécie de empréstimo DIP, né? Ele coloca esse dinheiro agora, esses 40 milhões, e aí quando ele for adquirir a SAF Cruz Maltina, obviamente esses 40 milhões serão descontados, né? Ele vai pagar 40 milhões a menos porque ele está adiantando esse dinheiro para o Vasco agora. E o Vasco pediu uma autorização judicial para poder receber esse dinheiro do Marcos Lamáquia, né? E nesse pedido o Vasco diz que o dinheiro vai ser para fluxo de caixa, para manter o clube girando, para pagar a recuperação judicial, enfim. O Vasco precisa desse dinheiro para a coisa girar, né? Para a máquina funcionar. E bom, tivemos 3 manifestações no processo, nesse pedido do Vasco, né, pelos 40 milhões, e as 3 manifestações foram favoráveis, tá? As 3 manifestações apresentadas nos autos da recuperação judicial são favoráveis à autorização do novo financiamento DIP de 40 milhões junto ali à Almirante Produções, que é a empresa criada por Marcos Lamáquia para adquirir a SAF do Vasco. A administração judicial entendeu que a operação está prevista no plano de recuperação judicial, possui condições financeiras favoráveis e é necessária diante da situação de caixa do Vasco. A manifestação revela que a disponibilidade financeira caiu de aproximadamente 20 milhões no início do ano para 9,3 no início de junho, para 9,3 milhões no fim do mês, e que os recursos remanescentes foram consumidos na primeira quinzena de julho. O Ministério Público também opinou pelo aceitamento, né, do empréstimo, entendendo que o financiamento é um desdobramento natural do plano de recuperação judicial, que dispensa uma nova Assembleia Geral de Credores e que esse empréstimo é necessário para garantir a continuidade das atividades. Já o Watchdog, que é ali um interventor, um advogado e tal, um jurista escolhido ali para, enfim, acompanhar de perto todos os movimentos do Vasco na recuperação judicial, o Watchdog afirmou não se opor a essa operação, destacou que o custo do novo DIP é inferior ao do primeiro financiamento e recomendou apenas que a decisão judicial trate expressamente da cláusula de compensação prevista na estrutura do negócio. Agora, a decisão sobre a autorização do empréstimo fica nas mãos da juíza e a tendência é que a resposta seja em breve. E a tendência é que a resposta seja positiva, né? Que seja autorizado esse empréstimo aí de 40 milhões do Marcos Lamáquia, esse financiamento DIP, né? Do Marcos Lamáquia ao Vasco da Gama. Então, como as 3 manifestações ali, o Ministério Público, a administração judicial, o Watchdog, todo mundo foi favorável, então a tendência é que a juíza também seja favorável, o parecer seja favorável, e o Vasco receba esses 40 milhões aí, que serão muito importantes, né, para o Vasco, enfim, se manter vivo aí, né, nessa temporada, até a coisa lá com o Marcos Lamáquia se adiantar e, enfim, a venda ser concluída. Mas
Falando um pouquinho agora sobre o mercado da bola, tá? A situação de De-Ossa resolvida, estamos apenas esperando agora atualizações de quando o jogador chega ao Rio de Janeiro. A gente não teve ainda acesso, né, de quando tá a passagem dele marcada. Assim que a gente tiver, a gente vai trazer para vocês. Inclusive, iremos ao aeroporto buscar o jogador ao vivo do aeroporto, né? Quem quiser assistir ao vivo vai ser transmitido pelo nosso canal Redação Vascaína. Então, se você não é inscrito no Redação Vascaína, clica ali no botãozinho vermelho ali embaixo, se inscreva lá para poder assistir a chegada do De-Ossa e de todos os outros jogadores que vão estar chegando aqui ao Brasil, ao Vasco da Gama, nessa janela de transferências. E as atualizações aí de mercado. O Vasco avançou em negociação com o atacante português Paulinho, jogador que joga no México, artilheiro, né? O cara mete muito gol lá no Toluca, jogador que foi um pedido do treinador Pedro Emanuel, jogador aí que hoje é um jogador já experiente com 33 anos de idade, né? O Vasco estava um pouco reticente à idade do jogador, mas como é um jogador em atividade, sem problemas físicos, um jogador que vem metendo muito gol nas últimas temporadas, parece que a diretoria do Vasco vai tentar viabilizar a chegada do jogador a pedido do treinador Pedro Emanuel. Em relação a zagueiros, tá? A confirmação é a seguinte: o Vasco vai trazer 2 zagueiros. Um zagueiro mais experiente, um jogador ali já com um pouco mais de rodagem, e um zagueiro mais jovem. O jogador jovem é o Jair Cunha, é o jogador que o Vasco quer, é o jogador que o Vasco vai insistir até o final e vai tentar essa contratação. Ou agora, já no começo da janela, ou mais pra frente, quando o Vasco já tiver a família Lamáquia no controle. Talvez eles possam comprar o jogador em definitivo. E o jogador mais experiente, vários nomes negociando. O zagueiro Joaquim, lá do Tigres do México. Tem também Rodrigo Becão e o Diego Carlos, 2 jogadores do Fenerbahçe da Turquia. Tem o jogador Gabriel Pereira, do Copenhagen da Dinamarca. E tem também Vitor Tormena, jogador brasileiro que joga no Krasnodar. Então as negociações seguem acontecendo, seguem avançando. O Vasco pretende essa semana ainda trazer pelo menos um zagueiro aí para jogar como titular ao lado de Robert Renan na zaga vascaína.